Olá! O sertão brasileiro é terra de contradições, de sofrimento e glória. Rachada pelo sol escaldante, ressecada pelos meses intermináveis sem chuva, a região é, ao mesmo tempo, uma fortaleza em muitos aspectos. O sertão tem cultura rica, tem povo batalhador, que não teme o trabalho, que é criativo para driblar as adversidades naturais. Tem raízes arraigadas na religiosidade, que se confunde com a própria vida da população. E, acima de tudo, o sertão tem histórias que foram determinantes nas linhas que escreveram a trajetória do Brasil. Uma dessas histórias de guerra e paz e o palco onde ela aconteceu, que exemplificam a garra, a força e a fé do povo sertanejo, nós vamos mostrar no programa Conhecer de hoje. Terra histórica, 400 quilômetros distante de Salvador, pequena cidade baiana constrói o futuro sobre um passado de luta por justiça e fraternidade. Palco de massacre, Canudos viveu dias sangrentos numa batalha de baionetas e balas de canhões. O cenário mais de 100 anos depois. Vale da Morte é solo antagônico do sagrado e profano de um dos momentos políticos mais marcantes do país. Resquícios de guerra, nas trilhas e trincheiras, pedaços dos que sucumbiram no confronto armado de Canudos. Passado preservado, o memorial de Antônio Conselheiro guarda artefatos do arsenal que costurou os ideais de um povo. Sertão virou mar, açude Cocorobó dá garantia hídrica e promove justiça social na terra onde Antônio Conselheiro deixou seus ensinamentos. O programa Conhecer está no ar. Século XVIII, na aridez da região Nordeste, surge uma pequena aldeia às margens do rio Vaza Barris, um lugarejo como outro qualquer no sertão baiano. Gente pobre e humilde, marcada pelo sofrimento imposto pelo flagelo das secas. O que ninguém imaginava é que anos mais tarde o povoado despertaria a atenção de todo o país, que à época vivia a crise do Império e batia às portas da República. Na comunidade até então desconhecida, quase anônima, tudo mudaria com a chegada de um cearense que saiu de Quixeramobim, um homem que pregava a fé cristã e que ficou conhecido como Antônio Conselheiro. Ele e seus seguidores chegaram a Canudos no final do século XIX. O lugar passou a se chamar Belo Monte, cresceu, foi destruído pelo exército numa das páginas mais sangrentas do período republicano e ressurgiu das ruínas. Canudos se tornou um lugar importante na história brasileira, dentre tantos na Bahia. A Bahia de Todos os Santos, do Pelourinho, da culinária apimentada, dos sons inconfundíveis. Esse som ecoa por toda Salvador. Nenhum instrumento musical se identifica tão bem com a Bahia quanto essa vara de madeira amarrada em suas extremidades por um fio de aço. É o berimbau, usado para marcar os passos da brasileiríssima capoeira. É o tom que ajuda a construir a mística de uma cidade que recebe seus visitantes sob as bênçãos dos orixás. Salvador respira cultura. A cultura local, né, o Pelourinho em si, as praias, são tudo muito bonito. Mas a cultura não corre apenas pelas veias do Pelourinho, da Praça da Sé e do antigo elevador Lacerda, que une a Cidade Alta à Cidade Baixa. Esses, afinal, são ícones urbanos. A Bahia tem muito mais para mostrar. Locais em que a harmonia do berimbau dá lugar à poesia do aboio. Olha dizendo os vaqueiros do Nordeste brasileiro, A 410 quilômetros de Salvador fica Canudos, uma cidade histórica. Chegamos num dia muito especial para os moradores da pequena cidade, que possui cerca de 15 mil habitantes. Dia de comemorar uma figura importante do sertão do Nordeste, o vaqueiro. E ele transforma o canto numa reza. celebrando a Santa Missa para os vaqueiros do sertão. Ei, vida ligado, ei. Eles também transformam a fé
numa caminhada. Ou melhor, bem ao estilo deles, numa cavalgada. Até a água estamos acompanhados. Hoje é um mundo obrigado pelo trabalho bacana. Eu voltarei nessa terra, se Deus quiser, dois humanos. Vaqueiros e vaqueiras percorrem as ruas de Canudos lentamente. Entre eles há amizade e paz. Mas nessa cidade, o cavalgar já foi sinônimo de perseguição e morte. Foram tempos difíceis, tempos de sangue. Por isso, a pequena Canudos representa muito para o país. Por essas terras, homens e mulheres livres defenderam ideais de justiça social e fraternidade. Homens e mulheres livres defenderam sonhos, mas foram sufocados, foram mortos. Em Canudos, encravada na Caatinga, no interior da Bahia, para conhecer mais sobre essa história, nossa equipe buscou a ajuda de um guia poeta, quem vai nos levar a lugares sagrados para uns e profanos para outros é José Américo. Aí, Zé. Opa! Bom dia, rapaz. Bom dia, tudo bem? bem? Ricardo, TV Diário, tudo bom? Mário Combrim. Aí, Zé, tudo jóia? Tudo jóia. Vamos conhecer um pedacinho desse chão? Vamos, estamos preparados para isso. Nossa viagem começa. E bem perto de onde estamos hospedados, chegamos ao primeiro ponto de nossa jornada. Os passos firmes do poeta José Américo Amorim nos colocam na estrada que dá acesso ao Parque Estadual de Canudos. Hoje, uma área protegida pelo governo estadual. Foi a partir dessa estrada, nesse local, que o Brasil presenciou um dos maiores massacres da sua história republicana. Aqui, as palavras de um homem chamado Conselheiro enfrentaram as baionetas e as balas dos canhões. Eu estou pisando num solo que tem uma história grandiosa, uma história que começou através de Antônio Conselheiro, essa figura mágica que chegou aqui em 1893, depois de grande peregrinação pelo sertão ao litoral, do litoral ao sertão. E esse solo é encantador e é mágico. Eu costumo dizer que quando a gente pisa isso aqui, o coração palpita mais forte e a cabeça da gente entra até um pouco assim, com uma leveza, porque a gente lembra não só de 25 mil pessoas que moraram aqui e que lutaram contra essa toda diversidade da organização popular, assim, que eles cometeram, né? O crime bárbaro do genocídio. A gente sobreviveu a isso. Então esse solo é muito importante para quem vem a Canudos, né? E quem tiver o prazer de vir a Canudos, sentir a energia que é isso aqui, a grandeza que é esse solo tá pisando. Mas quem foi mesmo esse homem que inspirou tantos seguidores? E como ele saiu do sertão do Ceará para marcar uma página importante na história do Brasil? Nascido em Quixeramobim em 1830, no sertão do Ceará, Antônio Vicente Mendes Maciel, o Antônio Conselheiro, começou suas pregações no centro das províncias da Bahia e Sergipe, em 1874. Durante 20 anos, segundo os historiadores, ele pregou ensinamentos cristãos, mas também mobilizou o povo pobre, que vivia constantemente o flagelo da seca, a construir açudes, igrejas e cemitérios. Atraiu milhares de seguidores e também olhares suspeitos. Em 1893, fundou o Arraial do Belo Monte. Belo Monte pelo cenário, quando ele chegou, que ele olhou, viu realmente Canudos, quando ele a Cordilheira da Canabrava, a Serra do Cocorobó, a Serra do Poço de Cima, do outro lado tem um Angico, né? Quer dizer, quando ele olhou assim, aquele cenário, e ele chamou Belo Monte. Belo Monte eu acho que foi fantástico. Defender o Arraial passou a ser uma questão de sobrevivência para os conselheiristas, que assim como os militares do Exército Brasileiro, também traçaram estratégias de guerra. A grande ordem era que pegasse antes de chegar dentro do Arraial, né? E isso aconteceu até a 4ª expedição, né? Aquela luta constante de buscar o inimigo, né? Já que a gente pode chamar de inimigo, que a gente ia pegar lá fora, porque a grandiosidade de Canudos, o povo canudense, se defendia, né? Se defendia com tudo, né, que tinha, até a força, até eu posso dizer assim, como é que é, até a força da mente, daquela questão religiosa também.
Veja daqui a pouco no programa Conhecer, Sagrado e Profano. Vamos percorrer o Vale da Morte, cenário de um dos momentos políticos mais marcantes do país. Resquícios de guerra, nas trilhas e trincheiras, pedaços dos que morreram na Guerra de Canudos. Passado preservado, Memorial de Antônio Conselheiro guarda objetos testemunhas da luta de um povo por seus ideais. Na Guerra de Canudos, por entre os arbustos secos da Caatinga, sob o sol escaldante do sertão baiano, mais de 25 mil pessoas tombaram num conflito marcado pelo antagonismo. De um lado, a defesa da fé e de ideais de liberdade e igualdade. Do outro, o ódio como força motriz de um regime autoritário, impiedoso e intolerante. Belo Monte, a cidade rebatizada por Antônio Conselheiro, estava prestes a sucumbir, mas deixaria um legado incontestável de resistência, uma das mais marcantes características do sertanejo. Resistência que viria a reconstruir os mesmos ideais de liberdade, igualdade e justiça social, na comunidade que voltaria a se chamar Canudos. Logo na entrada do Parque Estadual de Canudos é possível sentir algo diferente. É como se o lamento ganhasse vida em cada trilha, em cada arbusto que cruzamos. Essa vegetação, castigada pelo clima, foi palco do conflito. Nós estamos no chamado Vale da Morte. Para quem se alimenta de história e cultura, nós estamos pisando em solo sagrado. Aqui, nesse local, sob esse chão, estão enterradas milhares de pessoas, entre soldados e conselheiristas que participaram de um dos momentos políticos mais importantes do país. Momento que culminou em guerra, sangue e morte. Saraivadas de balas, geme a artilharia. Entre nuvens de fumaça, Canudos ressurgia. Vem a tarde quente, jagunço com foice e facão, soldados ganhando a Caatinga na maior desolação. A fuga pelos riachos, uma triste decisão. As trincheiras estavam armadas pelo astuto Pedrão. Mulheres, concílio nos braços, pediam junto à cruz, com suas vestes em trapos, proteção ao bom Jesus. E os pássaros calaram, a lua se escondeu, os sertanejos lutaram e Canudos não se rendeu. Seria mais uma tentativa frustrada do Exército. Os homens de farda não conseguiram pela terceira vez consecutiva derrotar Antônio Conselheiro, mas em seu rastro deixaram muitos corpos. Durante a terceira expedição contra Canudos, através do coronel Moreira César, que tinha um famoso corta-cabeças, que veio para destruir Canudos mesmo, veio com a incumbência e disse até que ia destruir Canudos sem disparar um tiro. Disse que ia destruir Canudos a baioneta, isso não aconteceu, E esse cenário aqui, o Vale da Morte, foi um dos momentos mais cruciais assim, que teve da guerra ou genocídio, como eu costumo mais falar. Genocídio, não acredito numa guerra, acredito num genocídio. E aqui foi onde aconteceu o corpo a corpo. Até Ivanildo Villanova diz que era a luta da foice e do fuzil, um facão enfrentando a artilharia. A garra dos conselheiristas apenas aguçou a sede de sangue. E apesar de vencidos, os soldados avançaram mais uma base. Era o prenúncio de algo muito pior que aconteceria dias depois. Pelas trilhas, dentro do Vale da Morte, ainda é possível encontrar ossos, pedaços de crânios dos que sucumbiram naquele confronto armado. Lenta, porém insistente e precisa, a tática do exército aos poucos ia minando a resistência conselheirista. Os soldados conseguiram vencer também as trincheiras, que ainda hoje continuam abertas no solo. Agora, os republicanos podiam ver de cima da colina todos os movimentos do arraial. Estava mais fácil vencer Belo Monte. Faltava pouco para Canudos cair. Em outubro de 1897, finalmente, o governo conseguiu destruir Belo Monte. Canudos padeceu. Pelo caminho, sem vida, ficaram milhares de pessoas que acreditavam que um dia seria possível consolidar uma sociedade marcada pela partilha. O pouco que restou dessa história está guardado no Memorial de Antônio Conselheiro. Artigos e artefatos que compõem um forte arsenal de emoções. Relatos
e registros fotográficos que falam de um povo que assumiu uma missão: viver em liberdade, mesmo sob a vontade do cabresto, numa sociedade que oprimia os mais pobres e que impunha limites aos direitos mais elementares do homem. Na verdade, ao longo de sua história, Canudos foi marcada por uma sucessão de eventos grandiosos. A pequena cidade que durante 4 anos consecutivos abrigou os ideais de Antônio Conselheiro, em 1968, foi totalmente submersa depois da construção de um verdadeiro monumento da engenharia moderna. O sertão vai virar mar, dá no coração, o medo que algum dia o mar também vire sertão. A profecia de Antônio Conselheiro se confirmaria. Do ponto mais alto da Nova Canudos, ao longe, a Serra do Cocorobó, a Serra do Soim, a Serra do Poço de Cima e a Serra da Canabrava. Uma cordilheira que se estende no horizonte, seguida pelo leito do rio Vaza Barris. E nele, um açude público, construído pelo Departamento Nacional de Obras Contra Secas, que também cumpre um papel importante na região, um dia dominada pelos ideais de justiça social. Canudos, como é linda a minha terra, cheia de encantos e mistérios, seus cactos, seus belos montes, seus riachos que no passado usaram como trincheiras, ao invés de água, sangue descia nas ribaceiras. Ah, como é linda a minha gente, que apesar do sofrimento não te nega um sorriso e te aperta junto ao peito. Como são lindas minhas flores, flor de mandacaru, flor de umbuzeiro, e para os mais apaixonados tem a flor de juazeiro. Canudos, minha terra, Canudos, minha paixão, te amo. Oásis sobre ruínas da antiga Canudos. Com capacidade para 245 milhões de metros cúbicos de água, açude Cocorobó torna a terra de Antônio Conselheiro menos árida e mais produtiva. Transformações pela água. Reservatório do município de Canudos desenvolve a economia da pequena cidade com agricultura, piscicultura e trabalho para o homem do campo. A pequena Canudos, submersa como profetizou Antônio Conselheiro, deu lugar ao que parecia ser, na visão dos incrédulos, uma utopia. O sertão vai virar mar, disse Conselheiro. E sobre as ruínas de Canudos, em 1968, surgiu um imenso lago de água doce, um açude que, assim como o mar, se perde no horizonte. O manancial foi construído pelo Departamento Nacional de Obras Contra as Secas para ser utilizado por todos os cidadãos que moram na cidade e em outros municípios do norte da Bahia. O açude Cocorobó trouxe justiça social para a terra onde Antônio Conselheiro deixou seus ensinamentos. O mirante da cidade de Canudos oferece um cenário impressionante. O relevo e a vegetação, desenhados caprichosamente pela natureza, parecem uma verdadeira obra de arte. Um quadro pintado com muito talento e muita inspiração. No centro da bela paisagem está o açude Cocorobó. No vocabulário dos índios da tribo Tapuia, Cocorobó significa terreno ou barranco. E, na verdade, onde hoje está situada a barragem do açude, havia um desfiladeiro. Nele, em 1897, na Guerra de Canudos, houve um dos mais sangrentos confrontos entre os soldados do general Savagé e os conselheiristas, sob o comando do homem que dominava a estratégia de Belo Monte, conhecido como Pedrão. O açude público Cocorobó, construído sobre as ruínas da antiga Canudos de Conselheiro, tem capacidade para acumular 245.376.000 metros cúbicos de água. A parede feita de terra homogênea tem 33 metros de altura por 1.220 metros de comprimento. Essa é a extensão do coroamento, que tem 7 metros de largura. A bacia hidrográfica tem 3.600 quilômetros quadrados e a hidráulica 4.500 hectares. O açude Cocorobó fica numa área de poucas precipitações. Em Canudos, a média anual de chuvas chega a apenas 454 milímetros. Sem o manancial, a terra continuaria árida e improdutiva. A barragem de Cocorobó ela foi construída na década de 50. Foi iniciada em 1951 e concluída em 1967. Então ela veio exatamente para resgatar
a região de Canudos daquela seca e daquele trágico acontecimento que houve com o conselheiro. Tecnicamente, o local apropriado para se construir a barragem foi exatamente neste eixo, onde fica a divisa do cristalino com o sedimento. O cristalino seria a área da bacia hidráulica, que seria a acumulação da água do reservatório, e o sedimento seria a área prevista para o projeto de irrigação Vaza Barris. O açude Cocorobó foi construído para oferecer água de boa qualidade para o consumo humano e também para desenvolver a piscicultura em Canudos. Desde que começou a acumular água, técnicos do DENOX fizeram o peixamento do reservatório com várias espécies. Ano a ano, os resultados da produção vêm crescendo. Em 2008, os 252 pescadores que sobrevivem da atividade no açude conseguiram 142.615 quilos de pescado e 7.033 quilos de camarão. A tilápia, a pescada e o tucunaré são os peixes mais comuns do manancial. Mas o cocorobó é usado principalmente para fertilizar a terra, permitindo aos moradores de Canudos mais oportunidades no campo. Suas águas irrigam mais de 4.300 hectares e garantem mais de 4.500 empregos aos trabalhadores rurais, que antes viviam apenas da agricultura tradicional. Números que traduzem a riqueza que o açude representa para essa região da Bahia. A barragem de Cocorobó ela foi prevista exatamente para abastecer o perímetro irrigado Vaza Barris, que ele tem um vale a jusante do barramento, existe o vale do Vaza Barris, que tem solos bons e foi planejado o perímetro de irrigação. Com a vazão de 2,38 metros cúbicos por segundo na cota de 90%, o açude Cocorobó leva água aos irrigantes através de canais conhecidos como acequias. No total, a rede de irrigação possui 57.640 metros. Do açude, a água desce pelas acequias até os canais secundários, já dentro dos lotes irrigados. A irrigação acontece pelo sistema de gravidade, o que, em tese, deveria oferecer mais economia aos irrigantes. Eles praticamente não têm gastos com o consumo de energia elétrica, mas esse tipo de irrigação oferece algumas desvantagens. É um sistema por inundação, onde se inunde o solo, né, se inunde com água e, consequentemente, essa quantidade enorme de água tende a salinizar o solo, tende a carregar todos os nutrientes que contém a terra, né? Isso desfavorece a planta no local que ela se encontra, né? Os 268 irrigantes do perímetro Vaza Barris, que utiliza as águas do açude Cocorobó, trabalham para mudar o sistema de irrigação no perímetro. A luta hoje dos irrigantes aqui do Vaza Barris é buscar uma mudança de sistema, por um sistema moderno, um sistema de irrigação localizada, que só um estudo técnico vai poder identificar qual o adequado, o ideal, de acordo com a nossa cultura, o nosso solo, mas com certeza tem que ser um sistema localizado, por irrigação localizada, né? O DENOX, responsável pelo açude, se encarrega de fazer a manutenção constante da barragem e também trabalha a possibilidade de melhorar a distribuição da água. Esse perímetro é um perímetro antigo que naturalmente precisa de uma grande reforma estrutural, por ser um perímetro em que se é utilizado as assecas, que é uma forma de irrigação antiga e que precisa ser mudado, e por conta disso é que a gente tem trabalhado esforços, a nossa equipe, para buscar transformar esse perímetro num perímetro de uma técnica moderna. O açude público Cocorobó é mais um tesouro, numa terra fértil em riquezas naturais e culturais. Uma terra que não apaga seu passado e que valoriza, sobretudo, o que ele ajudou a construir. Do movimento de fé e esperança de Antônio Conselheiro ao progresso trazido pela barragem, Canudos continua uma luta incansável, perseguindo os ideais de liberdade, igualdade e justiça social. O programa Conhecer de hoje fica por aqui e volta na próxima semana. Comunique-se conosco, mande uma mensagem para o endereço eletrônico conhecer@tvdiario.tv.br. Até o nosso próximo encontro.